E aí, nosso Josadac, o que o ouvinte tem pra dizer pra gente? Tem participação aqui, Frarley, pelo 99200-2854. A pessoa diz assim: boa tarde. A população aqui no Morada Nova está revoltada com a polícia. Um jovem foi morto cruelmente por um bandido. A população tentou linchar ele, mais o homem, linchar o homem, mas a polícia o levou. Agora solto, a família está indignada com isso, pois o jovem era trabalhador, tinha casado, acabado de chegar do trabalho. Tinha acabado de chegar, casado ele não era não, era? Não, acabado de chegar do trabalho. Aí, o pessoal tá indignado, Frarley. Olha, não é pra menos. Agora, se fazer justiça com as próprias mãos é derramamento de sangue do mesmo jeito e consegue ser pior do que quem cometeu o crime. Justiça com as próprias mãos não é algo que se deve fazer. Não é algo, eu deixo bem claro aqui, não é. É injusto, é. O adolescente premeditou? Premeditou. O adolescente foi errado? Foi. Inclusive, há uma suspeita de que um tio que mandou o adolescente fazer isso, porque o tio já responde por um homicídio. Só que o adolescente jura que o tio não tem nada a ver. E ontem tentaram linchar o adolescente escapou. Agora vocês querem saber como é frio esse adolescente? Você tá armando? Armando? O adolescente é frio, é calculista, ele fala tudo, ele pensa antes de falar. Inclusive, ele concedeu entrevista exclusiva pro Blitz Conquista agora há pouco. Nós conversamos com ele. Vamos colocar o vídeo e modificamos a voz, lógico, porque não pode identificar nem pela voz nem pela imagem. Vocês vão acompanhar e tirar suas próprias conclusões. Como é que foi que aconteceu esse crime? Foi você mesmo que desferiu a facada em Fábio? Sim. Eu esperei ele sair e fiquei aguardando no lugar que ele passou. E você desferiu o golpe de frente. Ele chegou a te ver? Chegou sim. Por que você cometeu um crime tão bárbaro? A ameaça dele. Ele dizia que ia me matar. Aí eu ouvi aquilo, fiquei um pouco estrangeiro, assustado e fiquei pensando. Aí veio a acumulação, pensamento ruim na minha cabeça e chegou nesse ponto. Mas foi só pra dar um susto. Eu não pensei que eu poderia matar ele. Mas quem pega uma faca em casa e sai querendo dar uma facada, sai pra matar. Não, nem todos. Só pra dar uma só pra assustar. Ao longo tempo, um vizinho jogou pedra na casa dele. Aí ele me acusou. Aí foi dando um problema, foi por conta própria minha mesmo. Mas esse problema com o tio não alimentou nenhuma raiva em você dele, não? Não. Não tem nada a ver uma história com a outra? Não. Eles estão fazendo isso aí porque o meu tio foi acusado de um assassinato. Aí ele quer complicar a vida do meu tio. Ah, então seu tio já responde por homicídio? Responde sim, mas não foi ele que foi o mandante. Não foi. Como é que você se sente sendo autor de um homicídio responsável por uma morte? Sinto culpado disso tudo. Arrependido de tudo que eu fiz. Quando ontem você foi ameaçado por populares que tentaram te linchar, qual foi o seu sentimento? Fiquei muito com medo, assustado, que eu não queria fazer aquilo. Foi só pra dar uma facada nele, só pra assustar. Mas a facada foi no peito, inclusive ficou cravada. Eu não pensei que eu ia chegar nesse ponto. O seu tio diz o que dessa história toda? Ele não tem nada a ver com isso. Ele estava em casa. Aí quando ele ficou sabendo, parece que ele foi lá ver, entendeu? Que ele estava amigo. Não é isso que os familiares de Fábio dizem. Porque ele está pensando que foi ele que mandou. Mas não foi. Foi por conta própria minha mesmo. Você não está querendo proteger o seu tio, não? Eu tô respondendo o hábito que eu fiz. Eu tô assumindo tudo aqui, entendeu? Não foi ele, foi eu. Por conta própria minha mesmo. Você não está assumindo porque você é menor de idade e sabe que não vai ficar preso se for uma pena pequena? A verdade eu sou menor, mas o meu tio não entra em nada disso. Ele não entra em nada. Ele não pode pagar o erro que eu fiz. Você não acha que um dos motivos que você praticou esse crime é sabendo que você ficaria praticamente impune? Sim. Então, um dos motivos que você sabe que você assume o crime e praticou o crime é porque você sabe que é menor e que a pena seria menor para você. Exato, mas foi por legítima defesa. Eu não queria matar ele, exatamente, só pra dar um susto. Daniel Nogueira, Beto Almeida,
Precisa dizer alguma coisa? Por que o adolescente matou? Ele sabia que era menor, sabia que ia ficar impune. Ele disse sim, depois eu faço a mesma pergunta de outra forma, ele diz exatamente. Ele responde exatamente, porque eu sou menor, agora meu tio não pode, porque meu tio não tem nada a ver. Não, ele estava amigo do meu tio, a família nega. A família de Fábio, da vítima, que teve a faca encravada no peito, nega que eles estavam juntos. Diz que tem uma rixa porque houve um problema de namorada, mulher. E aí a família do Fábio afirma que o adolescente executou o jovem, matou com a facada no peito, porque o tio desse adolescente, coitadinho, né, gente? Coitadinho, você viu que ele tá coitado, ele tá arrependido. Ei, Nogueira, você percebeu algum arrependimento desse menor? Não, ele é muito seguro, né, do que responde. Você viu que ele é compassado, que ele pensa antes de falar, ele raciocina, ele se preocupa em dizer que ele chamar a responsabilidade para ele. O rapaz assume totalmente, né? Agora isso é um psicólogo, essas coisas, né? Que é uma mente doentia, um menino de 14 anos com uma mente doente. É uma mente doente. Doente da alma, doente do espírito. Ele não tem noção. Ou se tem, ele tem a mente criminosa mesmo, psicopata de cometer um crime desse. Não tem outro nome não, Beto Almeida. É psicopata um cara desse. Um menino de 14 anos. Meu Deus. E aí cometeu o crime. Agora as pessoas falam, olha, ficou impune. Gente, o Brasil é assim com menor, com adolescente. E o pior é a responsabilidade dos pais. Levaram o menino de volta pra casa, no bairro. Quer dizer, até os pais acreditaram que ia ficar por isso mesmo. Aí a população fica com raiva, não justifica. Sou contra a justiça com as próprias mãos. Mas não é esse o caminho, não é? Não é esse. Os pais também foram imprudentes em levar o adolescente de volta pra casa. Não é verdade, Beto Almeida? É verdade, claro, porque tá correndo risco. Ele tem que ir para outra cidade, sumir no mundo e não voltar para a Vitória da Conquista. Agora, o adolescente cravar uma faca no peito não esboçou em nenhum momento, Daniel Nogueira. Eu conversando com ele, ele não esboçou arrependimento. O olho não marejou uma vez. Você já falou a isso que você convive. O que é que você achou dele? Tá falando a verdade? O que é que você... É um jornalista... Pra mim o menino é psicopata. E pra mim ele não pensou isso sozinho. Ele disse que foi por causa de pedra que jogou, que o rapaz acusou. O rapaz, não cabe dizer se o cara era bonzinho ou não era, se não era fluxo e cheirasse, mas acontece o seguinte, um adolescente de 14 anos armou, premeditou, pegou uma faca em casa, esperou o cara, seguiu, o cara não viu, quando ele chegou de frente pro cara, cravou o Daniel Nogueira, cravou a faca no peito, o cara morreu, e esse cara ainda correu, o Fábio, ele correu até a casa, ficou a marca de sangue na campainha, ele tocando a campainha, pedindo desesperada ajuda pro pai, o pai abriu a porta, quando o pai abriu, ele caiu e ele falou quem era o adolescente. A polícia chegou, tinha uma viatura próxima, chegou, ele ainda estava falando quem foi, repetindo quem foi que deu a facada. Só por isso o adolescente se apresentou. Se apresentou não, ele foi encontrado em casa e a polícia civil conduziu até a delegacia. Aí acontece o seguinte, olha, o adolescente ficou impune. Ia colocar o adolescente aonde, Daniel Nogueira? Não tem, não é o lugar. Se não tem internação para adolescente em Vitória da Conquista, sim. José Nascimento, ouvinte participando aqui, diz assim, e nós que corremos o risco de sermos mortos na rua por uma pessoa dessa solta. Lógico, o adolescente sabe que posso fazer, não vai acontecer nada. Olha, eu tramei, eu fiz tudo, meu tio tem nada a ver, não sei o que tem nada a ver, aí cê vai pra delegacia hoje. Inclusive a entrevista foi a própria família, a mãe que me ligou dizendo que o filho queria conceder a entrevista. Agora vai dizer que ele não fez isso de caso pensado? De que muita coisa que ele deve estar falando aí é mentira? Quem ouviu deu pra entender tudo. Qual foi o objetivo dele nessa entrevista? Ele queria tirar alguém ele quer tirar o tio de qualquer forma dessa história. Como é que chama? Uma casa de custódia, é? É uma casa de internação de adolescentes que cometem atos infracionais. Ele não é um assassino, ele é um infrator, um adolescente que cometeu um ato infracional. Ele matou e disse que só cometeu um ato infracional. Você tá armando pra se ter essa casa? Boa vontade do governo do estado. Boa vontade do governo do estado. O terreno tá lá, a prefeitura já doou o terreno.
Fundac, porque a Fundac, Fundação de Amparo à Criança e Adolescente, alguma coisa assim, tem em Salvador, eu conheço, e tem um sítio servido de cabide de emprego para muita gente. Bota lá no bro. Tem uma unidade de semi-liberdade aqui, que o contrato agora tá só por aditivo. Eles querem tirar a justiça que não deixou. Até a semi-liberdade que tem em Vitória da Conquista, a Fundac quer fechar. A Justiça e o Ministério Público que não permitiram, e agora tá só com aditivo, em vez de ter o contrato, é todo mês. E aí, o pessoal que trabalha fica inseguro, o Ministério Público fica sem saber o que é que faz. Bem que eu digo. E aí, e a situação? Que a semi-liberdade é para adolescentes que cometem os atos infracionais mais leves, que só fez um roubo. Brincadeira, né? Agora, aí o assassino, quer dizer, quem tem um crime menor tem uma punição maior do que o que cometeu um ato infracional menor. Gente, é injustiça, sim, Beto Almeida.